Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 8 de fevereiro. Agora na Espanha são 19 horas e 1 minuto. No Brasil, 15 e 1, meio da tarde ainda. Gente, vejam a volatilidade da BTC nessa quarta-feira. Vocês vejam que a gente esgarçou muito a última lower. Ficamos até um tempo transitando embaixo aqui da última lower. Agulhamos forte. Fomos buscar aqui o patamar da penúltima lower de ontem. Logo depois daquele pump, depois um mega dump. E agora a gente está acumulando aqui numa subfigura triangular nos 5 minutos para buscar a VWAP aqui no intraday, que está em 23.120. Então é muito provável que esses fundos ascendentes, topos descendentes aqui nos 5 minutos, exploda em direção a 23.120 mais ou menos. No gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal, vejam aonde a gente foi parar. Vou até despoluir aqui para a gente poder visualizar exatamente aonde a BTC foi buscar o seu mergulho de hoje. Aqui, ó, foi parar na antepenúltima lower, justamente porque um pouco antes, ainda ontem, a gente foi visitar a penúltima upper. Então isso aqui é como a terceira lei de Newton. Para toda ação existe uma reação igual e inversa. Isso aqui é muito provável que acabe evoluindo para uma figura triangular aqui, linkando os corpos reais, que vão acabar perdendo a amplitude movimentacional e a BTC facilmente vai iniciar sua pernada em direção a 30 mil dólares. No gráfico diário, a gente também está desenhando uma figura triangular, que é a nossa onda 4. Vocês vejam que a gente hoje quase beijou aqui a mediana do canal de Keltner, mas a gente tem feito fundos ascendentes. Com certeza a gente vai desenhar topos descendentes, vai perdendo amplitude. Em algum momento, a partir do final da primeira quinzena ou no começo da segunda quinzena de fevereiro, a gente vai explodir em direção a essa congestão aqui, que é o patamar de 30 mil dólares. Na seara fática, o Deutsche Bank está em negociações para investir em 2 startups de criptomoedas alemãs. Os institucionais seguem voltando. Criptomoedas ligadas à inteligência artificial dispararam após a integração do ChatGPT ao Bing. O ChatGPT é essa interface de inteligência artificial produzida pela OpenAI, que teve como investidor anjo o Elon Musk e agora recebeu o aporte da Microsoft e agora a integração com o buscador da Microsoft. Lembrando que o próximo patamar, a próxima fronteira de inteligência artificial é a integração em blockchain, justamente porque os dados serão providos de forma descentralizada. E a taxa de gás da rede Ethereum volta a disparar, subindo mais de 29%. Nesse momento, a transação mais barata aqui no Gas Track aqui da Etherscan está dando conta de 4,97 dólares. 4 dólares e 97 cents. É bizarro como a rede Ethereum é cara e é por isso que outros ecossistemas seguem expandindo, como é o caso da Binance Smart Chain, que nada mais é que um espelho do ecossistema Ethereum. Tanto que o mesmo public address da rede BSC, da Binance Smart Chain, o mesmo public address nas duas redes, ETH e BSC, eles são desbloqueados exatamente com a mesma private key. O CZ foi muito astuto, fez um espelho e surfou a mega onda de DeFi e GameFi que aconteceu nos últimos meses, justamente por conta dessa inviabilidade que a rede Ethereum acabou ostentando com a guerra de gás. E agora outros ecossistemas, como a Binance Smart Chain, seguem se expandindo e crescendo exponencialmente. E na seara geopolítica e finanças internacionais, uma reportagem bomba do ganhador do prêmio Pulitzer, o Seymour Hersh, diz que o Nord Stream 1 foi detonado e acabou rompido, sofreu uma explosão por meio de uma operação secreta da CIA e da Marinha norte-americana. Ele cita uma série de fatos que comprovariam a sua teoria. Não há nada concreto, mas o fato é que há uma coerência no discurso de Seymour Hersh. É muito provável que, se ficar comprovada a sabotagem do Nord Stream 1
pela inteligência norte-americana, a relação entre o Kremlin e os Estados Unidos vai piorar bastante. O salto surpreendente no preço de carros usados aumenta as preocupações do Federal Reserve com a inflação. Vamos ver se isso não vai descambar para um eventual recrudescimento no ritmo de aumento das taxas de juros, que acabou arrefecendo, mas pode eventualmente ter um revés. E as estações de esqui na Ucrânia viraram refúgio. Muitos combatentes feridos encontram nas estações um local de refúgio, já que ali é considerado um local livre de conflitos e há uma espécie de trégua orquestrada entre os dois lados da guerra, no sentido de não atacar as estações de esqui. Enfim, muitos soldados estão se curando nessas estações. Gente, a BTC segue acumulando no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. O efeito elástico aqui está sendo bizarro o que aconteceu. Para quem não está acostumado, é melhor não brincar com isso. Mas o fato é que a gente estressou aqui a antepenúltima lower. Num efeito elástico, a gente está voltando em direção à própria VWAP semanal, que está ali próximo de 23.050. É muito provável que a gente forme uma figura triangular aqui, linkando os corpos reais, perdendo a amplitude movimentacional para a BTC explodir na pernada que vai levar lá a 30 mil dólares. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. O trade hoje foi muito bom na sala de sinais. Todos os sinais fecharam no gain. Agora no copy trade já tá tudo se encerrando quando bater aqui na própria VWAP. Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã. Fiquem com Deus. Grande abraço.